Hoje nós iniciamos essa série de mensagens Espiritualidade na Prática. E nós queremos falar sobre a vida de Jesus, sobre o que é ou com o que se parece ser de fato um discípulo, uma discípula de Jesus. Nós não temos problema no tempo em que vivemos com a expressão espiritualidade. Inclusive, se você não crê em Jesus, se você não acredita que Jesus de fato viveu, você ainda assim não tem problema com a palavra, com a expressão espiritualidade. O nosso tempo encoraja você a ser uma pessoa espiritualizada. E quando nós somos, e como nós somos afetados pelo nosso tempo, por nossa cultura, nós também começamos a olhar para a espiritualidade de uma maneira muito geral, muito generalista, como essa cultura onde estamos inseridos nos propõe a ver e a entender a espiritualidade. E nós queremos, ao longo dessa série, olhar para a espiritualidade na prática a partir do que Jesus propõe, a partir do que a sabedoria bíblica propõe. E nós queremos juntos caminhar, nós queremos juntos praticar, mais do que falar sobre conceitos. É um tempo onde a gente conversa aqui, de fato, é uma pregação, né, uma exposição da palavra, então tem sim conceitos, mas a nossa proposta é que seja muito mais profundo, muito mais amplo do que isso. Nós queremos falar sobre práticas espirituais, práticas de Jesus, para que possamos de fato caminhar com Cristo, mais do que conceitualmente, mais do que no seu intelecto, mas de fato uma jornada verdadeira e prática. Essa série de mensagens, ela tem como fundamento básico algo que está contido aqui neste livro, Praticando o Caminho, de John Mark Comer. É um livro muito legal, vale a pena, se você gosta de ler, se você gosta de conferir o que a gente conversa aqui, sobre o que a gente conversa, vale a pena você adquirir e ler, e nós usamos este livro como fundamento para trabalharmos essa série de mensagens a partir dessa temática espiritualidade na prática. Irmãos, irmãs, Jesus não nos chamou apenas para acreditar nele. Talvez se você acredita em Jesus, acredita que ele viveu na história, acredita que ele não é simplesmente uma lenda, você acredita que Jesus morreu, que Jesus foi crucificado e que ele ressuscitou 3 dias depois. Talvez você acredite em tudo isso, que ele nasceu de uma Virgem Maria. Talvez você acredite nisso, mas eu quero desafiar você nessa manhã na direção de que Jesus não nos convida simplesmente a acreditar nele. Jesus nos convida a sermos aprendizes, a sermos seus discípulos, a desenvolvermos toda a nossa história ao redor de quem Jesus é. Olha só, no primeiro século, para a gente começar a nossa conversa, os discípulos eram pessoas que moldavam a vida ao redor do mestre. E aqui eu nem estou falando de Jesus ainda, porque ser um discípulo ou essa caminhada de discipulado não foi criação de Jesus. Isso já existia no primeiro século, antes de Jesus, porque os rabinos ou os mestres daquele contexto, eles tinham discípulos, pessoas que caminhavam próximas deles e que aprendiam a respeito dele, a respeito do que ele tinha para ensinar, e depois se tornavam mestres também, e assim por diante. E a ideia era que quando você se tornasse discípulo de um mestre, discípulo de um rabino, você moldasse
toda a sua vida ao redor dos ritmos desse mestre. Então, se esse mestre propusesse que você acordasse todos os dias muito cedo, alta madrugada, você moldaria a sua vida fazendo o mesmo, próximo do que o seu mestre estivesse propondo. Se o seu mestre levasse muito a sério regras alimentares, dietas rigorosas alimentares, você faria o mesmo. Se o seu mestre propusesse exercícios físicos pesadíssimos para que você cuidasse da sua saúde de uma forma exemplar, você faria o mesmo. Por quê? Porque um discípulo era alguém que moldava a sua vida ao redor do mestre. Isso não era novidade, isso era ponto pacífico. Lá no primeiro século, quando o assunto era ser um discípulo de um mestre, seja esse mestre quem fosse. Ser discípulo, ser um aprendiz, significava algo prático. Olha só, John Mark Comer, o autor deste livro, a respeito deste assunto, ele diz o seguinte: o objetivo de um discípulo não é apenas conhecer o caminho de Jesus, mas praticá-lo até que ele se torne nossa segunda natureza. O discípulo de Jesus tem como objetivo não apenas conhecer o caminho de Jesus, e irmãos e irmãs, conhecer é muito importante. Se você faz parte de uma comunidade cristã, se você faz parte dessa igreja aqui, conhecer a Jesus é muito importante. Você ter tempo de leitura da palavra e aprender aquilo que Jesus fez ou aquilo que ele deixou de fazer, como ele agiu, os ritmos de Jesus, é importante que você conheça. Mas praticar aquilo que ele ensinou, praticar aquilo que ele viveu, esse é o coração do discipulado. Esse é o coração da vida com Cristo, até que ele se torne nossa segunda natureza. Até que os hábitos de Jesus sejam mais fortes do que os nossos próprios hábitos. No primeiro século, havia um material chamado Pirkei Avot, que significa ética dos pais. Esse material, ele fazia parte de uma compilação da lei oral judaica. Os judeus, o povo de Israel, eles tinham uma lei que era uma lei oral, que eles transmitiam de pai para filho. E essas leis orais, com o tempo, eram colocadas, eram materializadas em escritos. E a Pirkei Avot, que é a ética dos pais, um material da lei oral judaica, no capítulo 1.4, versículo 4, não sei nem como eles falavam disso especificamente, mas olha só, a respeito do discípulo, do aprendiz e seu mestre, olha só, que você beba sedento suas palavras. Enquanto o seu mestre estiver falando, que você beba das palavras dele sedento, e preste atenção na sequência, e se cubra com a poeira dos seus pés. Vocês prestaram atenção na arte dessa série? Vocês, na divulgação, não sei se vocês viram antes aqui também de começar, depois vocês confiram. A arte dessa série é um tênis e está cheio de pó ali em cima, de poeira, porque era uma imagem muito presente no primeiro século. A ideia não é que a poeira levantada por seu mestre é sagrada. Não tem nada a ver com isso. A ideia é, você vai andar tão próximo do seu mestre, tão próximo do seu rabi, tão próximo, no caso de Jesus, que enquanto ele estiver andando naquelas estradas poeirentas e fofas, que a poeira que se levantar do pé dele caia sobre os seus pés, de tão próximo que você vai estar do seu mestre. Para solidificarmos isso, olha só, alguém aqui nessa manhã, talvez seja o seu caso, pode saber muito sobre exercícios físicos e ainda assim continuar fora de forma. Não é verdade? Você pode fazer uma graduação, não precisa se entregar não, Fernando. Você pode ter uma graduação, uma pós-graduação, ter um mestrado, um doutorado, um pós-doc em exercícios físicos. Mesmo assim você está fora de forma, isso é muito tranquilo. A gente sabe disso. Por quê?
Porque saber não transforma, praticar sim. Saber não transforma, praticar sim. Irmãos, irmãs, se nós queremos nos tornar como Jesus, precisamos reorganizar nossa vida em torno dele, adotando intencionalmente os ritmos, práticas e ensinamentos a respeito do que ele viveu. Eu não sei em que estágio da sua vida você está com relação ao desenvolvimento da sua espiritualidade. Talvez você seja um discípulo de Jesus desde que você nasceu e isso tem 40, 50 anos. Talvez você se tornou discípulo de Jesus há 2 anos. Talvez você está num processo de tornar-se discípulo de Jesus. Eu não sei qual é a sua história. O que eu sei, e eu gostaria de convidar você nessa manhã, é sim, aprender a respeito dos exercícios físicos, aprender a respeito de Jesus é importante. Não desista, insista neste caminho. Porém, eu quero convidar você nessa manhã a pensar a respeito da prática. É a prática que nos transforma. É a prática que nos torna, de fato, discípulos de Jesus, parecidos com o Mestre. John Mark Comer, novamente, diz o seguinte: o discipulado não é um programa da igreja. É o processo lento e belo de sermos transformados à imagem de Cristo. Talvez, se você frequenta uma comunidade cristã há algum tempo, você já foi discipulado em algum momento por um líder. Isso faz parte, não é necessariamente errado, mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que o processo de discipulado ele não é um programa, não é algo diante do qual você se inscreve para participar e agora eu vou ser discipulado, agora eu serei discipulada. Não, é muito mais profundo que isso. É um processo lento, é um processo belo, de toda uma vida, onde nós estamos sendo transformados na prática à imagem de Jesus. Quando nós olhamos, fazemos uma autocrítica com relação aos discípulos e discípulas de Jesus no Brasil, pensando no grupo evangélico mesmo, nós sabemos que, pelas estatísticas, nós somos algo em torno de 30% da população brasileira, um pouquinho menos, um pouquinho mais ou menos isso. Só que, se você olhar para essa fatia com bastante olhar crítico, de fato, lucidez, você vai perceber que boa parte desse pessoal acredita em Jesus. Boa parte desse pessoal acredita que Jesus nasceu num contexto assim, assim, assado, viveu há mais de 2000 anos, acredita em Jesus. Agora, praticar a vida de Jesus, para sermos identificados como seguidores do Mestre, para que sejamos conhecidos como sendo pessoas perdoadoras, amorosas, compassivas, alegres em meio às circunstâncias adversas, pessoas que vivem num ritmo da graça e não no ritmo do consumo, pessoas que vivem suas vidas a partir da perspectiva comunitária e não individualista. Irmãos e irmãs, a conversa é outra. Esse processo lento e belo, é nesse processo que eu gostaria que nós nos matriculássemos. Não tenha pressa de se tornar como Jesus. Ele não tem pressa. Ele não cobra isso de você da noite para o dia. Mas Ele nos convida nessa manhã para sairmos um pouquinho da racionalização da nossa mente, que quer entender tudo, para a prática. Para a prática. Olha só, discipulado com Jesus não é sobre saber mais, é sobre praticar. Vida com Jesus não é sobre saber mais, é sobre praticar. Gente, eu amo estudar a Bíblia. Eu gosto muito de achar um livro que aborde um tema que eu gosto e que reflita a respeito de algo que a Bíblia está dizendo. E eu gosto muito disso, mas isso não é conhecer a Jesus. Isso é, estudar a palavra é importante, é muito bom. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, diz, olha, maneje bem, conheça bem a palavra da verdade, não tenha do que se envergonhar com relação ao conhecimento da palavra. É importante, mas conhecer a Jesus é praticar. É praticar essa vida nesse processo lento e duradouro de toda uma história que eu gostaria
que nós nos matriculássemos nessa série de mensagens, de 5 mensagens, onde esta é a primeira a partir desse tema. O convite mais do que especial. Quando nós recebemos um convite para uma festa, para um tipo de evento, a gente tem a liberdade de dizer sim, a gente vai, ou não, a gente não vai. E diante do contexto no qual você está vivendo naquele momento específico. Agora, existe um convite que ele é mais do que especial. Existe um convite que Jesus faz para mim e para você nessa manhã, que ele é irrecusável. Um convite mais do que especial. Quero convidar você a olhar comigo para a sabedoria bíblica. Evangelho de Mateus, a partir do verso 4, aqui na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, na sua versão de preferência, ou aqui na projeção. A palavra de Deus, a partir do verso 18, diz o seguinte: enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu. Eles estavam no barco com Zebedeu, o seu pai, preparando as redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Irmãos, o convite mais do que especial é sempre, sempre um convite inesperado. Um convite totalmente inesperado. Se você se conhece um pouquinho, se você tem maturidade para entender que você é falho, que você é falha, pecador, pecadora, você já tem noção de que se Jesus de fato é santo, se Jesus de fato é o Criador dos céus e da terra, o Filho do Deus vivo, você já tem noção de que você e Jesus, assim, são diferentes. Você é falho, você é pecador, Jesus é santo, Ele é puro, Ele disse sim ao Pai, Ele não desobedeceu ao Pai nenhuma vez. Mas nessa manhã, mesmo você não merecendo, mesmo você talvez nem querendo, talvez você nem queira ser convidado para essa festa, talvez você nem queira ser convidada para essa jornada, talvez você queira até boicotar esse convite, essa jornada, essa caminhada, essa proposta. O convite mais do que especial é um convite totalmente inesperado. Olha só o que a Bíblia fala para a gente aqui, nesses primeiros versos que a gente leu. O texto diz que, enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, que é o Pedro, e André. 2 irmãos, Pedro e André. Eles estavam lançando redes ao mar. Por quê, gente? Eles eram pescadores. Quero que você preste atenção nessa informação, ela é muito importante. O narrador quer fazer questão aqui que você entenda o contexto no qual Pedro e André estão inseridos. Eles eram pessoas simples. Eles eram pessoas simples porque, naquele contexto, no primeiro século, você aprenderia a profissão do seu pai. Se o seu pai fosse sapateiro, você, em determinado momento da sua vida, a gente vai falar sobre isso, você se tornaria também, quase 100% de chance, um bom sapateiro. Se o seu pai mexesse com cabras, você, quando chegasse à idade adulta e começasse a desenvolver o seu trabalho, você também lidaria com cabras. E se o seu pai fosse um pescador, você também lidaria com a pesca. A questão é que a pesca, especificamente, era uma atividade muito comum para gente muito simples, iletrada, sem condições financeiras e com um nível cultural relativamente baixo. Gente muito simples. Gente que hoje não impressionaria você com o currículo. Gente que talvez nem tivesse um currículo formulado. Gente que não tivesse o que contar a respeito de si. Esses eram os pescadores.
O texto está dizendo para a gente que Jesus chama Pedro e André e que eles eram pescadores. Esse, para Pedro e para André, esse é um convite completamente inesperado. Eles não esperavam receber esse convite. Eles esperavam talvez uma cobrança. Alguém chegando e falando assim: ei, o aluguel está atrasado, hein? Ei, vocês precisam acertar aquela continha. Olha, o que você fez lá ontem em tal lugar não está certo. Talvez alguma abordagem assim eles esperassem. Agora, o chamado para caminhar com o mestre, Jesus era um mestre, era um rabino, este é um convite totalmente inesperado. Por quê? Eu quero que vocês entendam bem aqui a estrutura educacional judaica no primeiro século. Isso aqui é importante, gente, para toda a série, tá? Preste atenção, porque isso aqui ajuda a gente a entender o porquê do discipulado no primeiro século. O porquê dessa formação que acontece próxima de Jesus com os discípulos. No primeiro século, existia uma estrutura educacional judaica que era muito simples e muito clara a todos. Um menino que tivesse 5 anos, de 5 para 6 anos, ele era encaminhado para a casa do livro, a Beit Sefer. Nessa casa do livro, esses meninos, eles aprenderiam, eles memorizariam a Torá. O que é a Torá? Para quem não sabe, a Torá é um nome em hebraico para os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles são chamados de Torá. E pasmem, um menino de 5 a 12 anos decorava os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles decoravam os 5 primeiros livros da Bíblia. A maioria participava desse Beit Sefer, salvo raríssimas exceções. A maioria dos meninos, quase 100%, frequentariam essa casa do livro. Mesmo os mais pobres, mesmo os mais simples, eles frequentariam essa parte aqui. Mas aí, com 12 anos aproximadamente, a maioria desses meninos voltava para a casa dos pais e já começaria a aprender a profissão do pai, para começar a dar sequência, porque provavelmente também não teria muito tino, muito jeito com os estudos. Mas alguns eram encaminhados para Beit Midrash, que é a casa da aprendizagem. Aqui, agora não apenas a Torá, agora dos 12 a aproximadamente 17 anos, esses meninos, eles aprenderiam agora os profetas e os escritos, ou seja, o restante do Antigo Testamento que você tem na sua Bíblia. Todos os livros dos profetas e todos os escritos poéticos, tudo isso seria decorado, seria aprendido por esses meninos. E aqui, com 17 anos, provavelmente depois da formatura desse estágio, a totalidade dos meninos voltaria para suas famílias, para trabalhar com seus pais, para se casarem, para que tivessem filhos, salvo uns e outros, pouquíssimos, que iriam para um terceiro estágio, que é o estágio do Talmidim, que é o momento onde eles aprenderiam próximos de um rabino, a fim de se tornarem rabinos. Presta atenção nisso, gente. Os mais destacados buscavam um rabino para seguir. Olha só a lógica, você tem 17 anos, você é um menino, você já fez a Beit Sefer, a Beit Midrash, você gostaria de aprender mais a respeito das escrituras e ser sábio, não apenas ter informações, mas ser sábio. Então você procurava um rabino para poder seguir. Você, aprendiz, procurava um rabino para seguir. Para isso, pediam para segui-lo e passavam por provas rigorosas. Eles se aproximavam dos rabinos, diziam que queriam seguir esses rabinos fariam provas rigorosas para que eles fossem aprovados ou não. Se aceitos, deixavam tudo para viver com o rabino e ser como ele. Faz sentido, gente? Olha só, você entrou com 5 anos na escola, você sai com 17 anos, formado em Antigo Testamento, naquele momento, essa é a Bíblia toda, né, para eles, e eles sabem tudo, de fio a pavio a respeito deste livro, e eles agora procuram
um rabino para se tornarem também, em algum momento, um rabino. Isso aqui, gente, era um privilégio muito grande. Todos os meninos entravam no primeiro estágio, mas pouquíssimos chegavam aqui. É mais ou menos como hoje, você pensar em um moço, um jovem, uma jovem, que passa num vestibular de uma universidade pública extremamente concorrida. Extremamente concorrida. Que passa em primeiro lugar num desses vestibulares. Ou um jovem que que aplica para um doutorado numa universidade fora do país e é muito bem aceito, inclusive recebe bolsa integral e com uma série de benefícios para ficar lá durante todo o curso. Esse é um privilégio, nós sabemos, é para pouquíssimos. É para pouquíssimos. São poucas as pessoas que conseguem ter esse tipo de oportunidade. Nesse contexto aqui, é mais ou menos isso, são pouquíssimos os que conseguiam se tornar aprendizes de um rabino. Por isso que o convite de um rabino para aqueles discípulos era completamente inesperado. Esse convite, mais do que especial que Jesus está fazendo, sigam-me, é um convite completamente inesperado para Pedro, para André, para João e para Tiago. Olha só, Jesus inverte a lógica. Em vez dos discípulos pedirem para segui-lo, é Jesus quem os chama. E chama não os melhores, mas pescadores, homens comuns. A lógica era, o aprendiz procura o rabino, se submete às provas, se aprovado, ele caminha junto com o rabino. O que acontece aqui é diferente. Jesus encontra um bando de pescadores, gente muito simples, e Jesus diz, ei, sigam-me. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Irmãos, é uma excelente notícia o fato de Jesus não chamar os melhores, porque isso nos inclui. Nós somos falhos, nós somos podres, pecadores. A Bíblia diz que o bem que nós queremos fazer a gente não faz, o mal, esse sim a gente acaba fazendo, não querendo fazer. A Bíblia diz, o salmista diz que nós somos pó, que Deus conhece a nossa estrutura, que nós somos pecadores, falhos, que em pecado a nossa mãe nos concebeu. A boa notícia é que nesta manhã, Jesus faz um convite irrecusável para você. Um convite mais do que especial. Você não esperava por esse convite, nem eu. Ele nos convida a segui-lo. Homens e mulheres comuns que somos. Eu quero convidar você a pensar no privilégio que é isso. Talvez você diga assim, Carlos, mas nem sei se eu quero ser um praticante do caminho, nem sei se eu estou afim. Eu sei, esse convite de Jesus é completamente inesperado. Esse convite de Jesus é mais do que especial ainda. O convite de Jesus, irmãos, irmãs, é um convite à prática contínua. Por algum motivo, nós acreditamos ao longo da nossa história que crer em Jesus tem a ver com aceitar a mensagem do Evangelho, e sim, isso é verdade, mas que tem a ver com só isso. Um dia, há 20, há 30 anos atrás, você ergueu sua mão e você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é importante, isso é um bom começo, mas é apenas um bom começo. Jesus nos convida para uma prática contínua. Olha só o que ele diz para os discípulos. Sigam-me. Você já seguiu alguém? Espero que não. Espero que você não tenha feito nada doentio por aí no trânsito. Se bem que a gente houve um pessoal que seguiu um pessoal essa semana que foi legal, né? A gente, na sexta-feira, a Débora, na última sessão dela de químio, aí a gente fez uma carreata aí, com alguns carros buzinando e tal, foi bem legal, foi uma perseguição boa, vamos dizer assim. Mas quando você ouve essa expressão, sigam-me, você sabe que isso aqui expressa continuidade, certo? Não é algo estático, você não segue alguém de forma estática, não é algo eventual, é algo contínuo. Jesus está convidando a Pedro, a André, a Tiago e a João, ele está me convidando e convidando você nessa manhã
há um processo, há uma jornada, há uma caminhada de praticar aquilo que ele está ensinando. E isso talvez para você pode soar como sendo algo pesado, algo religioso, dependendo da lente que você traz consigo e da sua história. Talvez participar de uma comunidade cristã, ser evangélico, ser discípulo de Jesus, para você, meu Deus, quem que aguenta esse negócio? Não tem saúde para isso não. E talvez você esteja certo, porque fazer parte, às vezes, do circo, que é uma igreja, no nosso país, é algo demandante e adoecedor. Agora, quando você se propõe a não seguir uma religião, uma instituição, a denominação A, B ou C, você se propõe a seguir a Cristo, Jesus faz algo conosco que é muito especial. Olha só, essa palavrinha que farei, do grego poiel, significa o seguinte: formar, criar, transformar. Olha só, Jesus promete transformá-los enquanto eles o seguem. Então, se você não está muito afim, se você não sabe por onde começar, se você tem muita coisa para resolver e você tem vergonha de contar isso para Jesus, está tudo bem, porque quem vai transformar você, transformar a sua história, não é a sua atitude, não é a sua boa fé, não é a sua resiliência de acordar um pouquinho mais cedo amanhã, não. Quem vai transformar a sua história é Jesus. É Ele quem promete nos transformar. Nesse processo contínuo de discipulado com Ele. Você já experimentou algo assim? De olhar para a sua vida e perceber que você está mudando? Que depois que você começou a olhar para as Escrituras, ter um relacionamento com Jesus, conversar com Jesus, frequentar, fazer parte de uma comunidade cristã, servir e ser servido, você começou a perceber que em algumas áreas da sua vida que você deixava muito a desejar, agora você está desenvolvendo um pouquinho, que você está um pouquinho mais paciente, talvez um pouco mais amoroso, mais sensato, mais equilibrado, equilibrada. Isso acontece, e acontece sim, isso é verdade. Por quê? Porque é Jesus quem nos transforma. A nossa parte é deixar as redes e segui-lo. Transformar a mim, transformar você, o seu coração, a sua mente, isso é com Jesus. E Ele vai fazer. E Ele vai fazer nesse processo contínuo. Olha só, seguir a Jesus não é apenas aprender verdades sobre Ele, mas tornar-se alguém novo, moldado por Ele. Irmãos, irmãs, como é legal quando alguém chega para você e reconhece e percebe que você está mudando. Alguém diz isso para você. E isso não tem a ver com um curso que você está fazendo, não tem a ver com uma roupa nova que você comprou, não tem a ver com o seu jeito de falar, tem a ver com algo que Jesus está fazendo em você, moldando você numa nova pessoa. Porque é disso que o discipulado se trata, irmãos e irmãs. Jesus nos convida nessa manhã: sigam-me, sigam-me. Esse convite é inesperado, mas sigam-me, vai valer a pena. Eu vou transformar vocês em pessoas novas. Eu vou transformar a história de vocês. Esses vícios, estes erros, estes complexos, essas questões que você insiste em praticar e não consegue abandonar, eu, Jesus, vou libertar você disso. É Ele que faz. A religião, no máximo, ela lembra você quem você é. No máximo, ela é um bom espelho. Você olha para ela e fala assim: eu sou pecador mesmo. Como pode? Ela não tem poder para mudar você. Nenhuma religião, nenhuma. Jesus, sim, Ele faz de nós novas pessoas. Essa é a nossa história. Olha só. Dentro do discipulado, do discipulado no primeiro século, com qualquer rabino, inclusive com Jesus, existiam 3 objetivos centrais para um discípulo, para um aprendiz. Se você se tornasse discípulo de Jesus, como Pedro e André acabaram de ser convidados, Tiago e João, eles sabiam do que se tratava.
para nós não faz muito sentido, né? Jesus passa e fala, sigam-me. Eles simplesmente largam o que eles estão fazendo e passam a seguir Jesus. Não faz nenhum sentido para a nossa cultura. Mas naquela cultura, como eu disse, era um grande privilégio ser convidado por um rabino. Era entrar numa universidade pública com bolsa para todos os seus estudos. Era muito bom, era uma excelente oportunidade. E eles sabiam muito bem do que isso se tratava. Significava que nós agora precisamos estar com o mestre. Nós precisamos agora nos tornarmos como o mestre. E nós precisamos fazer o que o mestre faz. Isso era muito claro para um discípulo no primeiro século. Olha só, estar com o mestre, tornar-se como o mestre e fazer o que o mestre faz. É isso aqui que Jesus nos convida a fazer, gente. Se você acha que seguir Jesus é pesado, se você não quer fazer parte de uma comunidade cristã, porque isso é pesado demais, é um fardo para você, talvez você esteja querendo fazer coisas que não estão aqui, ó. Talvez a igreja, a denominação, talvez o líder de determinada comunidade fala para você, olha, você precisa fazer isso, 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 isso para ser parte dessa igreja, para ser discípulo de Jesus. Se qualquer exigência, pré-requisito estiver fora disso aqui, não é sobre Jesus que a gente está falando. Jesus nos convida para que estejamos com Ele. Não precisa fazer nada, só estar com o Mestre. Jesus nos convida para que nos tornemos como Ele. Para que, capacitados com o Espírito Santo, possamos fazer o que Ele também faz. E isso aqui, gente, vai durar a vida inteira. A vida inteira. Não tenha pressa. Não tenha pressa em se tornar como Jesus, mas garanta que você está matriculado na escola. Não tenha pressa. Não é essa semana que você precisa aprender a perdoar. Você não precisa aprender a ser mais parecido com Jesus. Puxa, até o final desse mês eu preciso dar conta disso. Não. O processo é longo e Jesus nos entende as nossas limitações, mas certifique-se de que você está matriculado na escola. Certifique-se de que você está dentro do processo. De estar com Jesus, tornar-se como Ele, fazer o que Ele faz. Ainda, o convite, mais do que especial, é um convite que exige uma resposta mais do que especial. Irmãos, irmãs, sabe aquela expressão, igreja, a mensagem do Evangelho se tornou, como carne de vaca, sabe essa expressão? Que era usada assim para coisa comum. Hoje é difícil falar carne de vaca, porque está caro, né? Então, talvez a gente vá usar outra coisa. Mas assim, ficou tão comum isso, falar de Jesus, fazer parte de uma comunidade cristã. Isso ficou tão comum e de certa forma é visto até a partir de uma perspectiva negativa, quando você diz que é discípulo de Jesus, que você faz parte de uma igreja, que você serve, é servido ali. E aí nós damos a resposta para o convite mais do que especial de Jesus, uma resposta meio chinfrim, uma resposta meio tosca, sabe? Jesus está dizendo assim, Carlos, siga-me. Eu vou fazer de você um pescador de homens. Eu vou mudar a sua história de sofrimento, de complexos de inferioridade, de pecados que você não consegue abandonar, de mentiras que você conta, de orgulho que você vive. Eu vou mudar você. E eu falo assim, beleza. Irmãos, um convite mais do que especial é um convite que exige uma resposta mais do que especial. Mais do que especial. Olha só o que o texto diz para a gente. A partir do verso 20 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. No mesmo instante, eles, aqui se referindo aos dois primeiros irmãos, Pedro e André, eles deixaram as redes e o seguiram. Aí depois, falando a respeito de João e Tiago, os outros dois irmãos, Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e o Pai, o seguiram. Eles deixaram as redes e o seguiram. Imediatamente deixaram o barco e o Pai e o seguiram.
Como você tem respondido no seu coração, na sua mente, ao convite mais do que especial de Jesus na sua direção? Jesus tem vindo na sua direção e ele vem de diferentes maneiras. Às vezes ele vem a partir de um amigo, de uma amiga durante a semana, falando a respeito do amor dele. Às vezes num encontro comunitário como esse, domingo após domingo, nós conversando aqui a respeito do amor obstinado de Jesus na minha e na sua direção. Como que você tem respondido a este amor? A este convite de Jesus? A sua resposta tem sido assim: ok. E lá vamos nós. Vamos lá, vamos ver qual é que é. Ou a sua resposta, ela se parece com a resposta de Pedro, de André, de Tiago e de João: deixar as redes e seguir a Jesus imediatamente. Gente, largar as redes aqui significa o quê? É muita coisa. Eles estão deixando aqui a zona de conforto deles com relação ao sustento. Lembrem-se que seguir a Jesus é pelo caminho. Eles não têm garantia de lugar, eles não têm garantia de conforto, eles não têm garantia de nada. Simplesmente eles têm a garantia da presença do Mestre. Jesus nos convida nessa manhã a deixar as redes. Quais redes você precisa abandonar, deixar para trás, para seguir Jesus como aprendiz? Quais redes? Quais redes, irmãos e irmãs? Quais apegos você tem com o passado, com a religião, com a família? Quais apegos você tem a mágoas, a falta de perdão, que você precisa deixar para lá para se tornar um aprendiz de Jesus e não ter mais zona de conforto, não ter mais ambiente de segurança, mas ter a presença do Mestre. E a presença do Mestre vale a pena. A presença do Mestre é tudo de que você precisa. Você precisa da presença de Jesus. O convite de Jesus, irmãos e irmãs, ele segue sendo mais do que especial. Hoje, 2025. O convite de Jesus segue sendo um convite inesperado. Não é verdade? Alguém aqui se considera puro, pura, limpo diante de Deus? O convite de Jesus segue sendo para uma experiência maravilhosa e contínua. Porque assim, quando você olha para o fato de Jesus dizer sigam-me, você pode olhar pela perspectiva de que, poxa, é contínuo, eu vou ter que investir a minha vida para sempre nesse aprendizado. Meu Deus, só de pensar nisso já cansei. Ou você pode ajustar a sua perspectiva a partir da seguinte direção: é uma caminhada contínua, onde todos os dias eu terei a presença de Jesus, jamais faltará alegria, independentemente das circunstâncias, jamais faltará amor, jamais faltará sentido, jamais faltará a presença do Mestre. Essa é a melhor perspectiva. Seguir a Jesus e ter a presença dEle todos os dias da sua vida, é disso que se trata. Quais redes você precisa deixar para seguir Jesus como aprendiz? Quais redes você precisa deixar? Medo? Controle? Agenda lotada? Ideias erradas sobre sucesso? Eu gostaria de caminhar para a conclusão, convidando novamente aqui o John Mark Comer para falar algo. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa citação, por favor. Vem comigo, olha só. Jesus acredita que é possível viver sob o olhar amoroso do Pai. Ele está falando de nós, tá? Que você também pode se tornar o tipo de pessoa que é como o Pai. Jesus acredita que você pode se tornar como o Pai. Amoroso, alegre, cheio de paz, paciência e bondade. Jesus acredita.
Você pode cumprir seu propósito e até aprender a fazer muitas coisas incríveis que Jesus fez e ver os sinais do seu reino se manifestarem em sua vida cotidiana. Você pode. Tudo isso é possível. Agora preste atenção nesse desfecho. Mas não é inevitável e não acontecerá por acaso. Você quer viver a vida de Jesus e se tornar mais amoroso, mais alegre, um pai mais presente, uma mãe mais presente, um filho mais obediente, um discípulo, uma discípula de Jesus, cheio do Espírito Santo, para ser bênção para essa cidade? Tudo isso é possível. Você quer viver uma vida de alegria, de profundo contentamento, mesmo nas noites escuras da alma? Isso é possível. Em Cristo isso é possível. Você quer perdoar aquela coisa imperdoável que fizeram com você no passado? Em Jesus isso é possível, mas não é inevitável. Não é algo que acontece naturalmente. Não acontecerá por acaso. Nós precisamos deixar as redes e praticar o caminho com Jesus. Viver diariamente a presença maravilhosa de Cristo e transformadora. É Ele quem vai nos fazer pescadores de homens. Mas Carlos, eu não sei por onde começar, perdoar, ser amoroso, ser alegre, meu Deus, e fazer parte de uma comunidade cristã. Eu não sei por onde começar. Jesus sabe que você não sabe por onde começar. Ele sabe disso. É por isso que Ele diz que é Ele que vai fazer. Você só precisa segui-lo. Você só precisa segui-lo. Eu quero convidar você a olhar comigo para algumas coisas, para a gente levar para casa, para a gente pensar hoje, durante a semana, e desafiar você a pensar no fato de que não é sobre o que você pode fazer. E isso tem que ser libertador. Se você sair daqui com a ideia de que você precisa fazer para então ter uma vida com sentido, com significado, definitivamente não é essa a ideia. Você precisa seguir a Jesus. Seguindo a Jesus do seu jeito, a sua maneira, com as suas falhas, com as suas esquisitices e as minhas esquisitices, Jesus vai fazer. Ele vai fazer transformação em nós. Ok? É Ele que vai fazer. Isso é leveza, irmãos. Isso não é um fardo. Isso é graça de Deus. E eu pergunto para você nessa manhã, até aqui, você é um cristão nominal? Alguém pergunta para você, qual que é a sua religião? Você fala assim, eu sou cristão. Ou você é um aprendiz de Jesus? A tua vida tem mais a ver com crenças a respeito de Jesus? Você até explica bem passagens da Bíblia. Ou tem mais a ver com práticas? Práticas de leitura da palavra, práticas de oração, práticas comunitárias, domingo após domingo, nós estarmos aqui sendo envergonhados por nossos próprios erros, sendo lembrados de que somos falhos, sendo lembrados de que somos pessoas diferentes e temos desafios de relacionamentos uns com os outros, praticando o caminho. E aí? Você se considera um cristão nominal ou um aprendiz de Jesus matriculado na escola de se tornar mais parecido com o Mestre? 2, preste atenção nisso. Jesus acredita em você. Talvez você não acredite em você. Talvez seus pais não acreditem em você, seus pares não acreditem em você. Muito provavelmente a religião não acredite em você. Jesus acredita em você. Ninguém acreditava em Pedro, André, Tiago e João. Ninguém. Nenhum outro rabino passaria e os convidaria para serem seus discípulos, porque eles eram simples, pobres, brutos demais.
Mas Jesus acreditou neles. Jesus viu neles o que nem eles mesmos viam. Porque Jesus sabia que se eles se submetessem a um processo diante dele, eles seriam transformados. Jesus acredita em você nessa manhã. Não importa o que você fez no passado, não importa o que as pessoas pensem a seu respeito, não importa o que a religião diga a seu respeito, Jesus acredita que você pode se tornar seu aprendiz. A transformação, deixa com Jesus, isso aí ele resolve para nós. Jesus acredita em você. E para a gente orar, o que precisa mudar na sua vida? Pensa por favor em coisas práticas aí. Como é a sua agenda? Quantos dias da semana você trabalha? Quantas horas por semana ou por dia você trabalha? Que horas você acorda? Que horas você se deita? Você almoça em casa? Você não almoça em casa? Muita correria? Pouca correria? O que precisa mudar na sua vida e nas suas práticas diárias para que você viva uma vida que prioriza estar com Jesus, tornar-se como Ele e fazer o que Jesus fez? O que você precisa fazer? Talvez você precise acordar um pouquinho mais cedo e ter um tempo sozinho com o Mestre, para que as poeiras do andar de Jesus caiam sobre os seus sapatos. Talvez você precise ter mais momentos comunitários como esse, porque tudo que você faz é ficar sozinho. Então você precisa ter mais momentos como esse para você aprender a amar, ser amado, servir e ser servido. Talvez você precise de um pouquinho mais de informação sobre o Mestre e de ler um pouquinho a palavra. O que precisa mudar na sua vida, nas suas práticas diárias, para que você viva essa vida que prioriza o Mestre? Lembrem-se, no primeiro século os discípulos moldavam, eles organizavam as suas vidas em torno do Mestre. Nós precisamos organizar ou reorganizar as nossas vidas nesse sentido também. Jesus não pode ser um detalhe da minha e da sua agenda, irmãos e irmãs. Jesus não pode ser um detalhe bacana do domingo, não. Toda a nossa história precisa estar ordenada, equilibrada em Jesus. É Ele que faz de nós pessoas especiais. É Ele que faz você a melhor versão de você mesmo, que é parecida exatamente com Ele. Vamos orar? Deus de graça, obrigado pelo convite mais do que especial que o Senhor faz a nós nesta manhã. Nós estamos aqui reunidos como seus discípulos, suas discípulas. Nós queremos, Pai, nesta manhã, que o Senhor nos relembre docemente, a partir do seu Espírito Santo. Nós queremos ser como aprendizes, caminhar com o Senhor com proximidade, aprendendo, vivendo a sua vida. Obrigado, Jesus, porque esse convite ele é inesperado. Nós somos tão pecadores, Pai, tão falhos, assim como Pedro, André, Tiago e João. Nós somos tão pequenos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos convidou. Nós jamais daríamos conta. Obrigado, Jesus, por esse convite irrecusável. E eu oro, Pai, por meus irmãos e irmãs nesta manhã, para que eles, diante desse convite mais do que especial, que eles se expressem em uma resposta também mais do que especial. Ajuda-nos, Deus, a imediatamente segui-lo. Ajuda-nos, Senhor, a abandonar as nossas redes. Ajuda-nos a enxergar a importância, Deus, de orientar toda a nossa história em torno do Senhor. Faz isso, Pai. Faz isso, Deus. Nós queremos nesta manhã dizer sim, prontamente sim ao seu convite. E que o Senhor nos transforme, e que o Senhor dê sentido para as nossas histórias. É o que o Senhor pode fazer,
porque o Senhor venceu a morte, venceu o pecado, o Senhor venceu todas as coisas, ressuscitou após ser crucificado, inaugurou o reino de Deus entre nós. É com essa convicção que nós nos submetemos ao Senhor. Nós oramos, Pai, assim, em nome, por amor de Jesus. Amém.